Cara, olha a diferença, cara, de um cara que vem, cumpre, chega 15 minutos mais cedo e sai no horário. Ele era o primeiro a chegar e não era o último a sair, era o depois do último ainda a sair, sabe? Era fora da casinha. Cara, eu não pedi pra ele ficar até 3 horas da manhã, eu não pedi pra ele deixar a loja aberta, eu não pedi pra ele fazer contratação, eu não pedi pra ele dar treinamento. Pra Fabrício, mesma coisa. Eu não pedi pro Fabrício dar feedback. O Fabrício ficava puto quando a venda não saía, eu lembro, puxava juju, puxava cacau e pá, mas batia. E daqui a pouco tinha uma chorando. Quantas vezes a Cacau, porque o Fabrício. O Fabrício tava nem aí, cara. Ele tava preocupado em fazer acontecer. Mesma coisa o Johnny, eu falo nos treinamentos, uma chave, cara. Uma chave de um gerente. Para formar uma equipe, tá? Essa é a chave principal, na minha opinião. É o feedback. Cara, os caras querem treinar a galera como? Dá o treinamento e deixa executar. Não, cara. O cara não vai evoluir, cara. Cada um tem uma maneira de entender e cada um tem uma maneira de interpretar e de executar, principalmente. O que o Johnny fazia? Via venda, e era, cara, chegava a ser chato, mas tu não tá ligado como o bicho, foi o cara que mais formou gente rápido. Ele pegava o cara, vem cá, não, vem cá, senta aqui comigo. Ele levava mais tempo dando feedback do que o tempo que teve na venda. Só que, nego, ele formou tantas pessoas, então, tipo assim, uma semana a equipe tava debulhando o pau. Aí, ele tava no auge dele, ele não tinha muita paciência. Não dava o resultado que ele queria, ele mandava embora. Ele foi o cara que mais mandou gente embora. Chegou um ponto na cidade que eu acho que ele demitiu o Joinville inteira. É mentira? Verdade. Ele demitiu a cidade inteira, cara. E assim, ó, eu não tinha como brigar com ele, porque existe uma hierarquia. Foi meritocracia ele chegar naquele cargo, eu dizer pra ele, não, Johnny, não demite. Não, cara, ele conquistou aquele cargo ali. Se ele dá conta de treinar e contratar de novo, e o meu foco com ele era o quê? Resultado. E ele entregava resultado. Eu vou brigar com o cara? Sim, o foco dele é resultado com a equipe. Eu não discutia. A empresa não é ONG, né? A galera vinha de monte, assim, eu chegava assim, não dá mais. Porque a galera tava acostumada com o quê? Com o comodismo. Sim. E o Johnny não aceitava o comodismo, nego. Não vai vender, não vai fazer. Tchau! E, cara, a empresa, assim, passou por um transtorno. Porque, cara, contratar, treinar, não era fácil, entendeu? Só que dava resultado. Custa mais caro, né? Custa mais caro, mas dava resultado. É importante. Então, a gente precisa, né? Que a galera entenda que ser pobre e ser rico depende só da tua atitude. Da tua vontade de crescer. E, cara, eu cresci muito, eu como pessoa, o Fabrício como... Cara, quanto tempo depois, Fabrício, que tu... Não sei se tu tem esse cálculo. Tu começou a vender, ganhava um mínimo, de tu chegar assim e dizer, cara, agora eu posso ir aonde eu quero, fazer o que eu quero e ter a tua estabilidade financeira, assim, que tipo assim, agora eu tenho minha liberdade. Assim, depois de consolidar a primeira loja, né? Uhum. Consolidar mesmo, de verdade, mas demorou um certo tempo. 2, 3 anos? Por aí, 2, 3 anos mais ou menos. De falar assim, não, agora tá top. Mas tem cara com 40, cara, que não tem essa estabilidade. Tem cara com exatamente. 50 que não tem essa estabilidade. Eu conheço, cara, é difícil, tá? De tu falar assim, ó, convidar um amigo, vamos jantar? E o cara tá preocupado com a conta, ou tá preocupado Sim. com o restaurante, ou tá preocupado com, sabe? Cara, eu convido o Fabrício pra jantar, ele não quer nem saber onde é. Ele vai, ele paga, ele faz... Eu não é, Fabrício? Sim. E é 900 pila a conta, foda-se. Não dá nada. Eu ganho pra isso. O último restaurante que a gente foi a Maitê. A gente gastou uns 1.600 de conta e... Lindo. Maravilhoso. Sim. Pagamos, entendeu? E é o salário de um funcionário, às vezes, o mês inteiro, cara. O mês inteiro. A galera acha que nós estamos querendo economizar, né? Mas a gente não quer economizar, muito pelo contrário, né? Nós queremos pagar mais. Mesmo o governo sugando praticamente 50% do valor que deveria ser para ele, né? Sim, sim. Deveria ser tudo, né? Para ele. Mas a gente não quer economizar capital intelectual. Muito pelo contrário, a gente quer pagar mais. Eu quero que tu ganhe mais. A implementação de cultura hoje é isso. Eu quero pagar mais para ti, mas para isso eu preciso do resultado. Não tem como eu te pagar mais do que tu tá ganhando hoje sem resultado. Galera, não, tá pouco para mim, né? Hoje eu até acabo sendo até um psicólogo. Eu tenho muito contato hoje com meus colaboradores. E contam as histórias. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso pagar essa conta, essa outra, eu tenho um filho, eu tenho um pet, tenho isso. Não, eu te entendo. E eu quero te ajudar.
Mas primeiro eu preciso que tu me ajude. É uma troca justa. Vamos melhorar esse faturamento. Tem como? Você quer aprender? Eu tô aqui para te ensinar. Tô aqui para te mostrar o caminho. Hoje a gente tem... chega a ser engraçado, mas é verdade. Hoje nós temos o Google Maps na nossa mão com a rota pronta. Amigo, segue por aqui. Essa rota você vai. Essa rota não tem buraco. Essa rota é assim, assim, assado. Não tem trânsito, não tem nada. Segue nessa rota. É longa, mas é a rota melhor que tem. A galera prefere ir pela outra rota, que tem buraco, que tem trânsito, que não sei o quê. Tu vai pagar um pedágio nessa rota que eu tô te indicando, mas vai valer a pena. Esse preço que tu vai pagar compensa. Tu vai ter uma rota, tu vai ter uma estrada mais bonita, mas sabe, para tu poder pisar no acelerador e vai com tranquilidade. Não, a galera quer. Não sei se eu vou acreditar em ti, mas eu já tô na posição de tu acreditar. Eu já consegui, eu cheguei lá. Entendeu? Eu sei o caminho. Eu sei o caminho, então vai por essa rota. Então, hoje as pessoas têm um pouco dessa dificuldade de entender de que essa rota é a mais interessante. E aí ele cai de novo para aquela parte de achar que ele tá só pelo... Não, ele quer ganhar mais, ele quer ganhar mais. Eu quero que tu ganhe mais. Eu ganho mais junto, eu ganho mais junto. Ganha junto, vamos ganhar nós dois. Então, essa falta de, por exemplo, de entender que a rota que está sendo entregue a você, isso, cara, a gente sabe muito bem que é difícil encontrar numa empresa hoje. Como a gente estava falando sobre treinamento. Pouquíssimas empresas dão treinamento. Eu estou participando hoje de um novo projeto, que eu dou treinamento para operadores, que vão ter os novos quiosques. E eu vou dizer para vocês, mais de 80% não sabem absolutamente nada que estão fazendo. Eles não têm processos, não têm treinamento, não têm absolutamente nada. Eles querem contratar mão de obra pronta. Eu quero achar um cara bom. Eu estava numa reunião e o cara falou assim, cara, eu tô precisando de um cara bom. Aí eu falei para ele, esse cara tá falando comigo. Tem que ser esse cara que tá falando comigo. Tu precisa ser o cara bom. Tu tem que ser uma máquina. Eu falei, se você não for a referência da pessoa que tá entrando na tua empresa, amigo, pode ter certeza que não vai dar certo. Tu precisa saber tudo. E pelo pouco que eu tô vendo aqui, tá faltando. Tu tá com quantos quiosques agora, Bricinho? 36. 36 quiosques. 36. Eu vou puxar um assunto que resolve teu problema, resolve teu problema, resolve meu problema. Se a gente olhar para uma ótica diferente, e é que a gente tem que olhar todos os detalhes, né? Que é os detalhes que fazem a diferença. Se a gente parar para ver, muitas vezes o colaborador não querer aprender, não é porque falta conteúdo nosso, ou falta vontade, ou falta algo. É que se a gente olhar para uma ótica, que se a gente conseguir separar essa ideia de treinamento, que a gente é uma escola, né? Sim. A gente é uma escola de vendas, uma escola para a vida, uma escola de gestão. E a gente quer, como é que eu posso colocar de uma maneira bem didática, né? A gente quer que ao mesmo tempo que o colaborador está ali e dê resultado, ele aprenda ao mesmo tempo. E ele talvez ele não tenha essa mesma capacidade que a gente teve de aprender rápido, de estar correndo para vender e estar correndo para aprender. Essa é uma ideia que eu tenho já há algum tempo, né? Abro até para vocês, quem sabe a gente coloca isso em prática, aproveita o momento. Onde a gente tem uma escola de vendas e a gente forme os colaboradores antes de colocar ele para trabalhar dentro das nossas empresas. Porque hoje se tu divulga, tem um curso de vendas, pode ser até grátis, curso de venda grátis, vai aparecer 30 ali querendo aprender. E aí tu faz um processo seletivo com esse cara, 30 dias. 30 dias pra nós não vai mudar nada. Sim. A gente fica 30 dias com o cara trazendo resultado negativo. Negativo. E a gente passa 30 dias direto, que nem tu acabou de falar, precisava do cara preparado. Passa 30 dias com o cara, treinando, testando, ensinando, sem nem ele ter uma perspectiva de onde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. É impossível nesses 30 dias tu não tirar 10 cara bom, que aprendeu, que absorveu. Sem estar dentro da empresa, né? Sem estar dentro da empresa. Por que chegar nesse ponto? Porque muitas vezes o cara não quer aprender, não é porque ele não é capacitado para isso. É porque ele já cria um bloqueio de... Eles querem me explorar, eles querem que eu ganhe dinheiro para eles. É a mesma ótica da gente olhar pro cliente. Quando a gente ensina isso pro nosso vendedor, né? O cliente entra, ele já entra pensando tudo de ruim possível de ti. Quer me vender, quer me vender. Quer me lograr, não vai me ajudar em nada. Então o cliente já entra com essa ótica e a gente tem que quebrar todo esse argumento, todo esse processo. E é o mesmo que a gente tenta fazer com os colaboradores. Alguns dão certo, alguns não. Mas a gente pode olhar para uma ótica diferente, onde a gente forma eles primeiro,
porque a gente quer alguém formado e depois a gente coloca eles no mercado de trabalho. Tu, Fabrício, a gente não tinha esse tempo porque a gente precisava do emprego, né? Precisava da grana para pagar o aluguel. Mas a pessoa que tem essa possibilidade de estudar antes de entrar dentro da empresa, cara, é a melhor ótica possível, porque aí o cara tem uma visão diferente, né? Tô aqui aprendendo só, não tô ganhando nada pra isso. Então, é que às vezes o cara acha assim, pô, eu tô trabalhando aqui, mas tô ganhando tão pouco. Mas tu tá aí pra aprender, nego, eu tô te pagando pra te ensinar ainda, tu tinha que estar me pagando, na verdade. Né? Tu tinha quantos anos quando começou? 17. Tinha 19. E talvez a gente tá olhando pra uma ótica de pessoas mais velhas, né? E enquanto o cara aí de 16, 17, se a gente olhar pela ótica também do cara tá meio período trabalha, meio período faz o curso, e a gente investir nesse público mais jovem, que com certeza tem. Um cara novo que nem nós, com a vontade que nem nós, que quer fazer acontecer. É que a vida toda a gente sempre trabalhou com a minoria, né? A vida inteira. A gente, vamos supor. Então, cara, não tem gente, ela fala, não tem gente pra trabalhar. Mas nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. A gente sempre trabalhou com a minoria. Nunca foi, tipo, antigamente era muito mais fácil. Não, sempre foi a minoria. A empresa que tá de alta performance, né? Vamos falar de empresa de alta performance. A empresa que não busca isso, né? A empresa que quer resultados maiores, ela sempre trabalhou a vida inteira com minoria. Ela nunca trabalhou com uma gigantesco, né? Então, essa parte de buscar, por exemplo, ensinar com calma, a gente acabou perdendo um pouco, né? Talvez por conta dessa expansão também rápida, né? Sim. Essa expansão rápida de muita loja, e cada vez mais tu precisa de mais pessoas. Quando tu tem uma e tu estrutura bem aquele ponto que tu falou, qual o momento certo de abrir a próxima? Tá estruturado na primeira. Não tem como tu abrir a próxima se tu não tiver estruturado na primeira. E às vezes acaba acontecendo de abrir mais e tu não ter. E aí quando tu tava estruturado na primeira, cai um. Aí cai outro. E aí, putz, e agora? Aí a gente tem que estar se reinventando, né, nessa parte. É muito importante a galera pensar, né, pô, entendi que tem que se esforçar, tem que se sacrificar, tem que fazer, tem que estudar, mas a jogada que faz a diferença, que fez a diferença pra ti, fez a diferença pra ti e fez pra mim, e eu não vejo eles fazendo. Eles não têm acompanhamento de resultado. O cara acha que trabalhou pra caralho, fez tudo certo, que ele merece. Tá, nego, mas e o resultado? O Fabrício era viciado nos números. Agenda, número, numeração, vendeu tantos portáteis, vendeu tanto isso, deu tanto de lucro. Ele sempre tava ligado que ele queria superar o mês anterior. Nós vendemos 300 mil no mês passado, esse mês nós batemos 350. E o Johnny, mesma coisa, o Johnny sempre ligado nos números. E os números, cara, no final das contas, é o que faz crescer. Porque... vou te falar, tem muita gente, cara, que se mata de trabalhar. Sim. Faz tudo mais ou menos dentro do padrão, só que chega no final o cara fecha negativo. Como é que eu vou valorizar essa pessoa? Como é que... não é eu valorizar, é ela se valorizar. Ela trabalha pra ela, né? Cara, se não tem resultado no final, eu vou falar pra ti, eu não consigo fazer nada. Sim. Eu tô de mãos atadas, tô de mãos presas. Cara, muitos dos meus são os caras que, tipo assim, chega no final, sobrou 10. Sobrou 5. O que eu vou fazer com 10, com 5, cara? O cara pode ter dado a vida ali. Ele tem que entender, olhar para ele e dizer assim, cara, com esse valor aqui não dá para abrir outra. Com esse valor aqui não dá para reformar outra. Com esse valor aqui não muda a nossa casa. E os caras acham, pô, entrou 300 mil reais. Mas quanto sobrou? Que é o que sobra que faz a diferença. Quando o Brício entrou e começou a acompanhar os números, acompanhar as vendas, acompanhar e cobrar, o que tinha muito, Fabrício? Cara, vendeu tantos portátil. Não, peraí. Vamos cair em cima do treinamento portátil. Vendeu tantos cartão. Não, vamos cair em cima... ou não é, Brício? Sim. Os produtos por atendimento, ele tinha um padrão a ser seguido. Quando caía um lado, a gente já entendia que, opa, o sinal vermelho pitou ali. Caiu o rendimento aqui. Da hora de a gente trabalhar. Então, a gente sempre tinha algo para aprender. Sempre tinha uma coisa nova para mexer. Não tem como tu estabilizei. Não, porque tu ganha de um lado e cai do outro. E aí essa fome de querer fazer acontecer, beleza, caiu lá, vou aqui. Tá, mas se cair lá, tem problema, eu vou lá de novo, vou arrumar. Entendeu? Tu entender que tu não vai parar. A gente nunca vai parar. Não tem esse negócio de... acabou. Sentei, agora relaxei. Não tem isso. Você tá sempre em movimento. O mercado muda toda hora. O tempo inteiro. Evolução, imagina, de 12, 13 anos atrás que foi iniciado para agora. A quantidade de vezes que precisamos se reinventar. Só que a essência é a mesma.
E é isso que a galera não entende. A galera às vezes acha que, meu Deus do céu, já mudou. Cara, tanta coisa lá de trás que eu uso até hoje e funciona super bem. Porque, de novo, a questão não tá no produto, tá na pessoa, o relacionamento. É isso que faz o negócio acontecer. Sim, então, sim. E não mudou, as pessoas entendem da mesma forma como entendiam antigamente. O relacionamento com elas é a mesma. A minha preocupação é essa, cara, de o cara dizer assim, cara, eu tô dando a vida, tô fazendo, porque eu vejo muita gente, cara, patinar. Cara, o cara tem um conhecimento, eu não sei, às vezes falta acompanhamento de resultado, sabe? Acompanhamento de resultado. Um vendedor quer se virar um gerente, mas cadê o resultado dele? Ele não sabe quantos portáteis ele vendeu, ele não sabe quantos cartões ele vendeu, ele não conseguiu fazer uma conversão de venda, ele não vai virar um gerente tão cedo. E o gerente não vai virar um gerente geral porque ele não tem resultado, ele não tem como tu passar pro próximo nível se não tiver um resultado satisfatório. Não existe isso, cara. Eles não se atentam às métricas, né? Cara, porque eu não tenho como abrir uma outra empresa. Cara, quando o Johnny entrou, que fez 12 mil no dia, 10 mil no dia, 7 mil no outro dia, 10 mil no dia... Cara, a gente conseguiu comprar a loja da frente, reformar a loja da frente, fazer um novo padrão. Por quê? Porque tava sobrando grana pra evoluir. E hoje, cara, eu chego no final do mês, vou fazer o quê com isso aí que sobrou? Não, às vezes não paga as contas, entendeu? Então, a evolução, eles têm que entender que tem que sobrar, que nem o Johnny falou. Se o próximo subir, o próximo sobe, todo mundo evolui e todo mundo ganha. Eu jamais teria chegado vocês dois aqui, ou eu chegado até aqui, se a gente não tivesse feito justamente isso, fazer a grana sobrar. É isso. E, pô, eu tenho lojas aí, cara, que o cara às vezes tá tempão lá na loja, cara, mas, pô, não consigo transformar o cara num gerente. Ele não faz sobrar. Não consigo fazer o gerente evoluir, porque ele não faz sobrar. Um gerente geral virar um sócio. Tem que sobrar, cara. Não tem... eu chego no mercado, nego, se eu tenho R$1.000, é R$1.000 que eu vou comprar no mercado, não é 2. É um carro que eu sobrou tanto, posso ter esse carro. Não, sobrou Y, é outro carro. Sim. Tem que ter grana. O movimento é grana. A galera parece que ela tem medo de tipo, relacionar, né? Às vezes eles acham que a conexão entre o empresário e o colaborador, ela é muito distante, né? Tipo assim, cara, não tenho acesso. Eu tento deixar cada vez mais próximo. Ah, mas tem né? Por exemplo, você precisa ficar lá no teu local. Mas tem que ter essa conexão próxima pra galera entender essa cultura de que, cara, tu tem poder de fala aqui, sabe? Mas eu preciso do resultado. Se tu não tá conseguindo trazer o resultado, vamos abrir a nossa conversa pra entender o porquê. Por que não estamos tendo resultado? Então, a galera às vezes tem medo. Cara, não tô conseguindo, não tá dando certo, então eu vou sair. A válvula de escape deles é sair, vou pra próxima. Mas, cara, tu tá perdendo a oportunidade gigantesca que na próxima, talvez tu nem tenha acesso ao dono. Tipo, que nem tu falou, o teu sonho era tá próximo dele, tá do lado dele. Então, cara, eu quero chegar onde esse cara chegou. Então, eu quero estar próximo pra me alimentar de mais disso. E às vezes a galera tem receio de não estar próximo, não entender a história e, tipo, desistir. Então, acho que um dos segredos seria a galera se aproximar mais, através dos resultados, acompanhamento. Cara, não tô trazendo um número bom. Isso é fato. Vamos lá, vem um ranking, eu não tô entre os primeiros do ranking. Eu tô na meia tabela para baixo. Peraí, tem uma coisa errada. Não tá certo, que argumento, Bicho? A gente pergunta, contra fatos, foi o que vocês usaram muito comigo, os dois usaram muito comigo isso, não há argumentos. Então, quando nós fazíamos uma reunião, qual que era o poder da palavra do Fabrício? Qual que era o poder da palavra do João? Tá aqui, ó. Resultado. Que o nego não tem? Vamos abrir mais uma, vamos botar de sócio, vamos evoluir, vamos fazer, vamos investir, mas tem que sobrar. Tem que sobrar. Então o cara quer chegar perto do dono, entrega resultado, cara. A hora que for conversar com ele, bota na mesa, tá aqui, ó, sobrou 50. E aí, vai falar o quê? Eu não evoluo ninguém, eu não peguei, lógico, eu ajudei pra caramba, mas a vontade do Fabrício de evoluir, de crescer, veio de ti. Eu não evoluí o Fabrício de vendedor para gerente. Ele se auto-evoluiu aprendendo, fazendo, demonstrando potencial, entregando resultado. O Johnny, mesma coisa, eu, mesma coisa. Cara, a gente cresceu não porque é só empresa. Não, cara, veio de mim, eu entreguei, eu fiz e pum, criei a oportunidade. Outro ponto importante, como foi falado, né? É uma questão da pessoa querer.
Mas a gente como gestor, a gente tem que se perguntar, igual a gente está se perguntando agora, mas como fazer ela querer? Ou o que motiva ela a querer? Porque cada um tem motivação diferente, cada um tem propósitos diferentes. E mesmo a gente aproximando eles, muitas vezes acontece até ao contrário, né? Tu aproxima ele, aí ele já pega muita intimidade e já não te respeita mais. Já não respeita mais. E como o William falou, né? Eu quando era gestor, eu trazia muito pra perto, no sentido de levar pra tomar um café, bonificava quando merecia, às vezes tirava do meu próprio bolso. Só que até o William ensinou pra todo mundo, né? Os passos do gerenciamento, né? Então, o primeiro motivar, o segundo ensinar, o terceiro cobrar, gerenciar e exemplo. E eu também levei muito isso ao pé da letra, assim como o passo da venda. E motivação é sempre o primeiro, isso é fato. E aí quando entrava o ensinar e o cobrar, pra mim onde era a chave. Porque se eu te ensinei, te dei o passo a passo, te disse o que tem que ser feito, eu vou te cobrar com o mesmo fervor. Do mesmo jeito que eu te ensinei, é do mesmo jeito que eu vou te cobrar. Então, eu sempre falava para os meus gerentes, né? Falo hoje também, tu não pode cobrar nada que tu ensina. E essa frase eu aprendi com o William. Como é que tu vai cobrar o cara se tu não ensinou? Sim. Às vezes a gente quer que ele faça, mas a gente não ensinou pro cara. Mas era tão óbvio. Mas a gente não ensinou. E o ensinar tem todo o processo. Às vezes do ensinar de tu sentar e fazer, às vezes do ensinar de tu insistir em fazer um treinamento de manhã cedo, no final do dia, mesmo que ele não queira. E fazer ele entender isso. Se a gente parar pra pensar, é lógico também. Ensina e cobra. Ensinou, e eu aprendi muito isso com gestão também. Sempre que tu tá ensinando pra pessoa, tu tem que despertar alguns gatilhos pra ver se realmente ela aprendeu. Acabou de fazer uma explicação? E aí, você aprendeu? Agora fala pra mim o que você aprendeu. O Fabrício agora implementou uma coisa que a gente aprendeu, uma coisa agora, né, Brício? Que foi a prova. A prova. Prova pós-treinamento. Cara, isso aí é fantástico, cara. Fantástico, fantástico. E o jogo, cara, o jogo parece assim, pra nós que tem uma visão, é tão simples, né? Uhum. Mas assim, ó, vamos jogar. Tem que ter o quê? Tem que ter jogador. Então, pra nós formar pessoas e formar uns jogadores bons, é ótimo. Sozinho não ganhamos nada. Sim. Sozinho não ganhamos nada. Então, precisa ter jogadores. E pra gente ter jogadores, tem que ter a sequência. O cara tem que estar motivado, tem que ensinar o cara. Não tem outro jeito. E foi esse foi o diferencial do Fabrício e do Jonatas e de mim. A gente formou uma equipe, contratou, treinou, motivou, ensinou, cobrou, a gente fez o passo a passo e no final deu resultado. E não adianta, cara, tentar fugir da parada. Eu vejo, cara, que os gerentes gerais, os caras que tipo assim, ó, falta um passo pro cara virar meu sócio. Um passo pro cara virar meu sócio. O que o cara não tem? O cara não tem equipe, cara. É a receita do bolo, né? Vai fazer um bolo, tu esquece do fermento, acabou. Não cresce mais. O cara chegou no ponto, não, ele é gerente geral agora, né? Só que ele não entrega resultado. Não tem como eu pegar e botar ele como sócio, porque ele é menos que eu. Ou ele não contrata. Ou... Ele não treina, ele não contrata. Porque muda a escala, né? Às vezes eles estão, eu saí aqui, cara, excelente em vendas, uma máquina, resultado absurdo, fui pra gerente, treinei minha equipe a equipe que eu estava no local. Ótimo. Monstro. Agora, são gerentes gerais, agora não é mais uma, são várias. Então eu tenho que treinar a equipe e o gerente. Exato. Aí é que é o ponto principal. O cara não consegue treinar o gerente. O gerente. Ele consegue instruir a equipe de venda, mas ele não consegue treinar o líder. Ele não consegue fazer a semelhança dele. Às vezes até ele não era tão bom assim para treinar a equipe. Mas como a equipe via ele fazendo... Ele era o exemplo. Era o exemplo, né? E aí ele conseguiu despertar de alguma forma na cabeça da pessoa... Cara, tenho que fazer isso também, o cara tá fazendo. Agora, quando ele vira o gerente geral, ele não tem mais o mesmo tempo, né, de quando ele tava só numa unidade, lá, cravado. É tudo muito mais rápido, é tudo muito mais complexo. E aí ele, cara, se perde. E aí é onde ele não consegue passar para a próxima fase, ele fica ali empacado. E aí é um grande problema, que o cara não consegue visualizar isso. Porque ele pensa o seguinte, cara, eu sempre fui foda em todos os aspectos. Por que agora, a hora de eu passar para aqui, eu não tô conseguindo? Porque ele não consegue olhar para dentro de si. Mas a pergunta também é,
a gente promoveu esse cara precocemente? Tem disso. É que assim, Tem ó, disso. é complicado porque todo mundo quer ter mérito, né? Todo mundo quer ter mérito. Chega um ponto, cara, que às vezes é até por tempo de casa. O cara decorou como se atende, ele ficou muito bom. Aí ele decorou como gerencia, o cara ficou muito bom. E chega um ponto que a gente é obrigado a evoluir o cara, entendeu? Tentar dar uma próxima oportunidade. Só que a mesma coisa, cara, aconteceu muito, a gente perdeu muita gente assim. O cara é um excelente vendedor. Tu bota ele como gerente, tem que demitir. Ele não aceita voltar, ele ganha menos, porque daí ele não tá entregando resultado. Não tá batendo na meta? Não tá batendo a meta. Então, tu perde ele. Às vezes ele começou lá, entregou o resultado como vendedor, passou pra gerente, entregou o resultado como gerente. Quando tu bota ele pra gerente geral, que é mérito, o cara é o melhor, ele é obrigado a subir. Quando ele vai pra gerente geral, ele não consegue, cara. Não consegue, porque aí o que acontece? Ele não entrega resultado, não consegue treinar o gerente, e a chave que eu vejo assim, ó, cara, é loucura. É o feedback, cara. São muitos problemas agora, né? Aham. E aí são muitos problemas para solucionar. E o cara fala, meu Deus do céu, e agora? E aí ele vai resolver um problema, mas esse problema precisa, como tu falou, tu fez o feedback. Eu preciso estar acompanhando. Então ele não consegue fazer tantas ao mesmo tempo. E aí, só que é um processo também. Processo? É o mesmo processo. E aí, às vezes o cara, literalmente, ele não sabe o que fazer e não quer respeitar o tempo. Que tem o seu tempo, né? E chegando nessa escala de gerente geral, aí, meu amigo, aí não pode ter pressa mesmo. Você tem que analisar, mas é claro, né? Às vezes a gente fala não ter pressa, mas aí também fazendo uma velocidade mínima, daí também não tem como, né? Essa frase pode ser até contraditória, mas quanto mais a gente cresce, menos a gente trabalha. Não no sentido de, vou estar em casa sem fazer nada. Mas agora o meu papel é liderar, é gerenciar, é ensinar, é fazer com que eles executem, na verdade, né? Menos a gente trabalha no bruto, mais a gente trabalha com a mente. De bolar um treinamento, de aplicar um treinamento. Então eles também precisam absorver essa ideia que é onde a gente vê que eles erram. Tá? O gerente geral quer lá fazer o trabalho do vendedor, quer lá fazer o trabalho do gerente. E não é isso que a gente tá falando. Se tu ir lá fazer o trabalho dele. É pra tu ensinar ele fazer, cobrar ele, fazer e gerenciar que ele execute aquilo ali. Aí o gerente geral, ele não quer mais vender, já tá no nível máximo, ele não vende mais. Ele não bota mais, não senta com o cliente. Ele já não dá o exemplo pro vendedor. Aí ele já não quer mais gerenciar porque ele não é gerente. Ele contrata o gerente, ele já não quer mais gerenciar, ele quer que o gerente faça. Só que aí tá o erro, galera. Onde o gerente geral morre, tá? Ele não quer mais vender, beleza, tudo bem, não é mais o mérito dele. Ele não quer mais gerenciar, tudo bem, ele já subiu de cargo. Só que ele não faz o que foi feito com ele. Ele não ensina, ele não motiva, ele cobra, porque cobrar é fácil. Cobrar é fácil, todo mundo quer. Fácil, cobrar lá, encher o saco de todo mundo é tranquilo, entendeu? Mas o feedback ele não dá, aí não forma ninguém. Ele espera que o gerente vai formar, mas ele já formou o gerente? Ele foi formado por alguém, mas ele não forma um gerente, formar um gerente, cara, é muito mais complexo. Mas eu acho que ele já peca na primeira questão. Cara, você não pode parar de querer vender, cara. Porque tudo iniciou lá. Cara, eu sou apaixonado. Claro que hoje eu não tenho mais o tempo de ficar no campo como eu tinha. Mas quando eu estou, cara, eu amo estar ali. Eu até brinco com os meus sócios. Falo, se eu tô dentro de uma loja, amigo, eu fecho uma cortina por um determinado tempo. Claro que meu tempo agora é bem menor, como antigamente. E eu fecho aquela cortina e ninguém me interrompe ali dentro. Eu vou botar um ponto, rapidinho. O cara ele não pode parar de estudar. Porque ele vira gerente geral, ele pode estudar. Ele não estuda mais de venda, quando ele vira gerente. Aí ele vira gerente geral, ele para de estudar sobre gestão básica. E aí o que acontece? O salário dele subiu. E eu vejo muito, tá? Tipo assim, o meu sonho era ganhar X. Ele alcança o X como gerente geral. E ele esquece que agora que o jogo fica legal, porque tu vira sócio, cara. O Johnny fez 60 mil em 2 meses. 60 mil em 2 meses. Ele, como gerente geral, nunca teria feito 60 mil em 2 meses. Ele teria que ser um sócio. Mas um sócio é um outro jogo. É falar de DRE, que é o que a gente brigava e discutia. É falar de treinamento com um gerente. É falar de... O treinamento de gerente é totalmente diferente do treinamento normal, né? Um treinamento de vendas. Que é gestão de pessoas pura. E aí o cara fica ali, entendeu? E pra mim é ruim, por quê? Porque eu não consigo abrir mais loja. Sim. Eu não consigo, porque eu precisava de um sócio do meu lado, não do gerente geral, né? Até na cidade, às vezes, o cara, podia ter mais 2, mais 3 lojas, mas ele não tá entregando resultado em 1, 2, não tem como abrir mais. Mas é uma pessoa, tu vê, cara, uma cabeça, uma pessoa que não enxerga aonde pode alcançar
a coisa, onde a coisa pode chegar. Hoje, como agora o negócio ficou muito grande, é onde eu tento implementar. Galera, a gente não precisa de muito, precisa de poucos. Como eu digo, a gente sempre trabalhou a vida inteira com a minoria. Então, cara, é uma pessoa só. Precisa de uma pessoa para transformar o restante. Precisa de um exemplo só em cada um. Então, assim, não é impossível, não é fácil, mas precisamos de uma pessoa que queira para que a gente consiga implementar a cultura. Se não tiver ninguém que queira ali, é o maior problema. Hoje é um dos as minhas maiores dificuldades está nessa, de conseguir implementar uma pessoa, sabe? Que eles entendam que precisa só de uma, na verdade. Eu não quero que eu consiga a equipe inteira no momento, só preciso de uma. Porque para nós foi assim, fez um movimento, né? É um ali dentro fazendo diariamente que aquele movimento ele vai funcionar. A cultura ela vai ser implementada. A teoria ela está pronta. Como dizemos, temos o processo. O processo está pronto. Precisamos das pessoas agora para implementar esse processo. E uma pessoa. E hoje a galera quem, por exemplo, não tem grandes redes, eles têm medo de implementar isso em uma loja. Cara, calma. Você tem uma unidade real. Por isso que eu ando comentando com os operadores hoje que seja você essa primeira pessoa. Né? Hoje a galera quer abrir o negócio e ele quer trazer pessoas, né? Mas ele não quer ser essa pessoa de primeiro. Algo que todos nós fomos. Antes de formarmos uma grande equipe, nós fomos a grande equipe, né? Então seja essa pessoa para que você consiga formar. E aí, esse medo. Em vez de, cara, faz você primeiro, né? E não perca, né? Como o Jonathan falou, não deixe de estudar, o cara do gerente geral, né? Não deixe de estudar. Então não perca a essência que tu tinha lá atrás, que é essa essência que fez te levar até aqui. Então não faz sentido tu parar de fazer aquilo antes. Claro que menos agora, né? Então vai ter um momento que tu vai vender, mesmo sendo gerente geral, vai ter. Em algum momento você vai ter uma unidade, onde tua equipe não vai estar totalmente pronta, aquele gerente não está totalmente pronto, tu precisa dar o exemplo. Cara, é por isso que esse cara tá onde ele tá hoje. Olha só, o cara tá 300 anos ali, tá fazendo acontecer, ele tá no cargo mais alto da empresa, mas aí quando ele vai fazer, o cara... Dá show. Segue o o processo. Ele faz tudo acontecer. Então é por isso que ele é o cara. Então a galera esquece, que nem tu falou, cara, ele chegou aqui e ele vai ter que ser demitido. E a galera às vezes não enxerga mais ele como a referência, enxerga como um pedágio. Cara, esse cara aí só cobra, só vem só cobrar, enche o saco, tá ele errado, não tá sabe errado. como é que funciona, ele nem sabe fazer. Não tá aqui todo dia, como é que ele vai dizer pra mim que é assim, que é assado? 99% dos gerentes gerais foram demitidos exatamente por esse motivo. O cara não, um líder, ele precisa ter admiração. Se tu não admira o cara, não tem, tu não vai fazer, ele vai pedir, tu não vai fazer, mas ele para ganhar admiração, ele tem que, a hora que cair a bola no pé dele, nego, ele tem que fazer gol. Se ele não fizer gol, e eu tenho gente assim, tá, que não consegue, graças a Deus, cara, graças a Deus, eu tive uma evolução agora, um talento que surgiu e que criou uma fome nele agora, que é o Arthur, que eu acho que vai ser o meu próximo sócio agora. Que o cara tá nessa pegada, contrata, treina, tá vindo viajar, tá formando pessoas, tá abrindo a visão, então acho que a empresa agora vai dar mais um salto, graças ao quê? Graças a uma pessoa, cara. Que loucura. Pois é, eu vou pro meu lado. Como é que eu consegui abrir 36? Tipo, estamos agora com 36. Como, Fábio? Só você? Não, de jeito nenhum, impossível. Já não teria partido da primeira pra próxima se não tivesse mais. Hoje também, dois caras assim que, referências, que é o Alisson e o Renan. Então o Renan já está comigo já há mais de 5 anos, o Alisson entrou recente, mas com essa, sabe, essa fome, essa vontade, entendeu que a cultura é se alimentar de vendas, entendi isso, agora eu vou passar, e hoje todos eles são referências, por onde passa, são gerentes gerais, são supervisores, e aonde eles pisam, a galera bate palma. O cara é foda. Esse cara é foda, é por isso que tá aí. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Essa frase, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, é o ápice. Cara, tu chegou ali, então beleza, tu faz, realmente é o negócio acontecer. Então, vale muito isso que nós estamos falando de, cara, não perde a essência, não acha que quando tu chegar lá no determinado cargo, que é o ápice, né, que é o gerente geral, pô, agora relaxei, vou só cobrar. Jonathan, faz agora, faz tu aí. Não, amigo, você tem que estar ali mostrando, prometendo. Ficou mais difícil.
O cara achando que vai ficando mais fácil, mas Mais cada difícil. vez mais difícil. Cara, quando ele passa pra gerente geral, o próximo passo é ele virar sócio. E pra ele virar sócio, ele tem que ter a visão de De dono. Tá no mesmo dono. nível. De dono. Eu preciso que ele seja ou igual a mim ou melhor que eu. E o cara às vezes até faz, mas chega no final não dá resultado. Ele errou em alguma coisa, ele tá errando em alguma coisa e não muda, cara. Tem uma outra frase que a gente também sempre bota nos treinamentos. Antes de ser, a gente precisa ter. Então, às vezes, quando o cara vai subir de nível, né? O cara é vendedor e ele vai ser gerente. Antes de tudo, ele já tem que estar se comportando como um gerente. Exatamente. Mesmo sem receber ou sem ganhar para aquilo ali. Exatamente. E funciona para tudo. O cara que vai ser um gerente geral, quando ele é gerente, ele já tem que se comportar como um gerente geral. Isso eu acho que é um ponto de fusão que se a gente conseguir fazer a galera entender, Nossa, isso é fudido. dela ser primeiro. E aí depois ela vai... E justamente o problema da maioria, cara, a galera que tipo assim, tá, eu quero ganhar como advogado. Tá, nego, mas tu quer ganhar como advogado? Se veste como advogado, estuda como advogado, se comporta como advogado pra tu ganhar como... Não, ele quer primeiro receber como advogado, daí depois ele vai ver Se ele vai agir se como... ele vai agir como tal, entendeu? É. Hoje eu tenho um gerente de loja que o cara, tipo assim, ele não é o mais bonito, não vem mais bem vestido, não tem comportamento. Dificilmente ele vai ganhar mais, porque tu não tem, na verdade, um gerente, tu tem um vendedor responsável. Mas chega um cliente na loja assim, cadê o gerente? Tu vai pro cara e tu fala, Não. cadê a postura? Cadê o vestimento? Cadê a atitude? Então, tipo, tem um vendedor responsável, tu não tem um gerente. Vou comentar uma coisa que é importantíssima, assim, que na minha vida eu comento nos treinamentos, comento na conversa com os amigos empresários e que às vezes vem de família, às vezes vem de berço e tu acaba não prestando atenção porque faz naturalmente, né? Mas a gratidão, esse é um fator que faz com que tu cresça, porque às vezes o cara tem resultado, faz o processo, mas ele não é grato. Quando a pessoa não é grata, quando ela não é grata por aquilo que ela tem, dificilmente ela vai ter algo melhor. Dificilmente ela vai ter algo melhor. E na venda, na evolução, é a mesma coisa. Porque, vamos lá, vamos jogar limpo aqui. Quantas propostas tu recebeu, Fabrício, para sair da Top Sell e tocar outra com o concorrente e fazer um outro negócio? E tu disse, não, nem era pela grana. Era pelo quê? Pela gratidão que tu tinha, porque foi ali que abriu as portas pra ti, foi ali que te ensinou, foi ali que te valorizou, foi ali que tu cresceu, ganhou respeito. Então, se tu fosse ter trocado a Top Sell por dinheiro, tu não teria chegado onde tu chegou agora. Então, tu teve muita gratidão. O Johnny, mesma coisa. Então, mesma coisa. A gente teve gratidão pra gente conseguir alcançar o objetivo. Que é muito fácil uma pessoa olhar pra ti, cara, esse cara é bom, esse cara é fantástico, esse cara... Mas não viu lá atrás todo o sofrimento que o dono passa com o colaborador e acompanha ele, porque ele cai e tem que pegar na mão, cai e tem que pegar na mão. Quantas vezes a gente fez reunião e cara, era esporro, era briga, mas hoje a gente vê que era pro nosso bem, que era pra gente evoluir. Nenhum momento, cara, eu ganho alguma coisa com isso, vou lá brigar com o Fabrício porque eu não tenho nada pra fazer. Não, vou brigar com o Fabrício porque eu acredito no Fabrício, vejo potencial no Fabrício e eu quero que ele evolua. E era onde evoluía mesmo. Que nem a nossa mãe, cara. A nossa mãe vai dar uma chinelada, vai te corrigir, vai brigar contigo, e não é que ela quer o teu mal, ela quer o teu bem. Mas ela precisa fazer isso para às vezes tu acorde. O Fabrício foi um esporro que virou a chave do Fabrício. Foi uma briga com o Fabrício que ele virou a chave. Mas todo esse processo que tu passou, tu teve gratidão. Manteve o teu cargo na empresa, valorizou o cargo da empresa e aí chegou onde chegou. Mas a gratidão é um fator muito importante, tá? Porque eu vejo que a galera tá indo bem. Pô, tu treinou o cara. Que não é fácil treinar, né? Não é uma coisa da noite pro dia. Às vezes é meses o cara dando prejuízo pra ti, fechando negativo. E tu vai lá, cara, tu tá fazendo errado, pega o cara pela mão. Tá fazendo errado, pega o cara pela mão. Ninguém ensinou o cara, ninguém abriu as portas pro cara, tu foi, abriu as portas, valorizou, treinou, brigou, caiu, lutou. Cara, tem que ter valorização, tem que ter gratidão. Pra tu chegar em algum lugar, tem que ter gratidão. Eu costumo dizer uma frase que, cara, é pra vida. Nem tudo que brilha é ouro. Se no meio desse nosso processo
a gente tivesse visto, pô, o cara ali vai pagar R$1.000 a mais. Ou fosse abrir uma loja sem estar preparado. O que ia acontecer? Cara, nunca a gente ia ter chegado até aqui. De repente a gente tava com um Corsinha velho na garagem. Por quê? Porque não teve gratidão. E é muito importante saber o que é gratidão. Gratidão é valor, não é preço. O cara podia oferecer 3.000 a mais. Se tu... Não, eu vou pegar 3.000 agora, tu não quer chegar onde tu chegou hoje. 3.000 o que é pra ti, Fabrício? Nada. É uma lojinha, um dia que tu tem. E... Então é importante eles valorizarem isso, saber que o conhecimento é muito importante. Pô, o tanto de conhecimento que vocês adquiriram é muito mais do que o valor que vocês receberam. Foi o que transformou a gente em empresário, foi o que transformou a gente a aprender a fazer grana, né? Então a valorização, o Fernandinho começou com a gente, cara, o guri tinha 13 anos. 13 anos. E muitas propostas. Se ele tivesse caído fraquejado no meio do caminho, não teria chegado onde chegou. A gente não tinha chegado onde chegou. Então, a parte da gratidão é muito importante. Construam carreira. Construam carreira. Aprenda a fazer quando estiver fazendo bem, valoriza. Continua evoluindo, continua crescendo, continua buscando. Dá para alcançar. Dá para alcançar. Só que tem que ter gratidão. Quantos funcionários tu já perdeu por ingratidão, Brice? Inúmeros. Inúmeros. De achar que tá fazendo demais, a empresa quer explorar, mas, cara, a gente só quer o melhor. Eu sempre falo que demitir custa muito mais caro que contratar. Né? Todos nós sabemos disso, né? Então, hoje se tornou uma cultura falar isso, já no início. É muito mais caro eu te demitir do que eu te contratar. Então eu jamais vou te contratar pensando em te demitir. Jamais. Mas o que vai causar a tua demissão é a tua falta de resultado. E é automático, não é porque eu quero fazer isso. Então eu quero que você vença. E tentar transmitir isso, eu acho que é a chave principal para a pessoa ter essa gratidão por você. É claro que nós estamos falando de um sentimento que nem todo mundo tem. Né? Algo que vai muito, como tu disse no início, talvez da criação, né? Da pessoa. Cara, tu me ajudou, tu me estendeu a mão, de certa forma. Eu tenho que ser grato a você. Por mais que em algum momento aconteça que nossos caminhos se distanciem. Encerre o ciclo, né? Encerrou. Mas eu tenho gratidão por você, pelo que tu fez, pelo que tu me mostrou. Que nós falamos, essa aula, essa escola de vendas que somos hoje, né? Trazemos isso. Trazemos esse novo mundo das vendas, né? Que a gente sabe que está muito escasso hoje, né? Então, somos uma escola, estamos aqui para te ensinar de forma gratuita. Porque eu te ensino de forma gratuita tudo que eu sei, que demorei anos para conquistar, gastei recursos, né, para poder aprender, errei para te trazer o fino, o filé mignon para te comer agora. Tu não vai comer carne dura. Pega o filézinho mignon aqui para ti. Então a gente gastou tempo, gastou recurso para te trazer o melhor. E não estamos te cobrando nada. Porque, mas eu tenho que te entregar resultado. Só que se você é remunerado pelo resultado. Você não me entrega e pelo aquele treinamento que eu te dei, ficou 0-0. Não, meu amigo. Eu te dou treinamento ainda mais. E eu vou te evoluindo no treinamento ainda. Tu vai ganhando mais e vai ganhando mais conhecimento. Eu vou te trazendo cada vez mais bagagem. Então, eu acho que o mínimo que a gente precisaria ter seria isso. A gratidão. Mas perdi muita gente por conta disso. Foi embora. E gratidão foi uma frase que o William sempre usou, né? Desde o início. Tanto no âmbito profissional, como no âmbito pessoal também, né? Em várias conversas nossas. Tá aqui, inclusive. E tá ali, né? Tá ali. E eu aprendi muito gratidão, além das nossas conversas, principalmente nas vendas. E pro vendedor também isso fica como conselho também, né? Porque quando a gente faz um bom atendimento, uma boa venda, a gente percebe que o cliente é grato pelaquilo. Porque ele não comprou um produto, ele comprou uma experiência, ele recebeu um valor que ele não vai receber em outro local. Desde o sentado, ser bem atendido, de tomar um café, de tomar uma água. Então, se o vendedor ele começa a ver essa gratidão do cliente, ele começa a absorver para ele essa gratidão e aí ele reflete na gente essa gratidão. Porque, por mais que gratidão seja um sentimento, a gente tem que viver isso, né? Sim. Não adianta eu falar eu tenho gratidão, mas eu não vivo isso. E eu aprendi muito com o William sobre essa questão da gratidão, de ser grato por tudo, né? A gente estar aqui, por ser grato por ter essa conversa, de ser grato se tá bem, de ser grato se não tá bem, mas sempre ser grato. Então a gente transmite aquilo que a gente vive. Então o William ele sempre transmitiu isso, sempre viveu isso. E absorvi isso, um pouco cabeça dura muitas vezes, né, para entender, mas para ver, às vezes a gente faz no inconsciente na venda, e vê o cliente grato com a gente,
mas a gente não consegue transmitir isso para os outros. Então, até essa conversa ela é boa, que ela abre um pouco a nossa mente, abre a mente de quem está nos ouvindo também, que gratidão é a chave. Eu acho que faz a diferença. Total. Eu vejo assim que muitas pessoas deixam de ser ricas porque elas não são gratas. E é muita gente, tá? Muita gente. O cara reclama de tudo, nada tá bom. Cara, Deus olha para aquilo ali e fala, cara, se o que eu tô te dando não te faz feliz, por que eu vou te dar mais? Não é merecedor, entendeu? E eu de vocês dois, cara, os mais difíceis de lidar, os mais complicados de lidar. O Fabrício tinha uma personalidade fortíssima, o Johnny nem se fala. Não, ainda tem. Personalidade muito forte, mas os pontos positivos de vocês superavam muito a coisa. O que acontecia? Ia lá, brigava, discutia, papapá, mas no final, pô, a gente chegava num consenso. Tu evoluía, eu evoluía junto, e aí a gente era... Cara, muito bom o caminho, mas tinha que rolava aquele estresse. Às vezes o cara briga e o cara desanima. Mas daí se o cara desanimar, não vai chegar no final da caminhada. Então a gratidão, cara, é um fator que, pô, precisa ter, tá? Precisa ter. Se tu não é grato pelo que tu tem, tu não merece nada mais que e isso. Às vezes o vendedor, pegando esse gancho, ele desiste por conta disso. Talvez essa pequena brigazinha, né? Que é um pouco de desacerto de ideias, ele desiste do processo. Ele, cara, meu Deus do céu, briguei, não quero mais, acabou. Cara, não, nossa... É por isso que eu falo que vendas é muito relacionamento, igual um próprio relacionamento. Você, tua namorada, você e tua esposa vão brigar. E aí que é onde você vai se fortalecer. Então, esse relacionamento empregado com empregador, ele vai existir essas brigas. Claro que todos em tons profissionais, né? Mas de ideias diferentes, mas ideias claras. Beleza, então mostre seu ponto. Vamos mostrar esse seu ponto. Deixa eu entender esse teu ponto que tu tá querendo dizer. Né, para que, cara, flua de verdade. Sim. E aí, através disso, cara, seria um cenário perfeito. Né? Então, essa questão da gratidão vinculada a essa... não romper vamos dizer assim, esse elo, por conta talvez de uma discussão, etc. Porque independente de todas as discussões que tivemos até hoje, em momento algum a gratidão deixou de existir. Né? Sim, e cara, engraçado que os caras que eu mais briguei, mais tive dificuldade não digo de relacionamento, dificuldade porque protegia muito uma ideia, né? Tu via que o Fabrício, o Jones, eles abraçavam a ideia e, cara, às vezes a ideia dele não era certa, mas ele tinha aquilo com ele, convicto com aquilo, e eu tinha que provar o contrário, senão, mas o cara evoluía, o cara aprendia, o cara via, pô, realmente o cara tem razão. Ia pra frente, ia evoluir. Às vezes o cara fica brigando. Cara, não vai. O cara tem mais experiência, tem que ouvir o cara. O cara já passou por aquilo ali. Tu precisa errar também pra aprender? Não, aprende com o erro do cara. E eu sempre falo assim, ó, o funcionário, ele nunca é demitido por nós. Nunca é demitido por nós. Existem 3 senhores que demitem o funcionário. O primeiro é a matemática. Esse é o primeiro, não sou eu que demito o cara. Se o cara não tem números, não tem resultado, a matemática vai demitir ele. Por quê? Porque ele custa um X para a empresa. Ele tem o salário, ele tem o 10º, ele tem férias, ele tem fundo, ele tem os direitos dele. Cara, se ele não vende o suficiente para se pagar, para dar lucro para a empresa, a matemática vem e demite esse cara. Então, a matemática demite o cara. Segundo cara que demite é as regras. Não sou eu. Toda empresa existe uma cultura. Toda tua empresa tem uma cultura, a empresa do dono tem uma cultura. E essa cultura foi criada com base em quê? Em eu gostar da coisa? Não. Foi criada em erros. Cara, aqui a pessoa errava muito, então daqui pra frente essa regra a gente vai criar para que ninguém mais erre. Então existem regras em toda empresa, existe uma cultura em toda empresa para que se dê sucesso. Por exemplo, o padrão de atendimento. É uma regra. O cara não vai cumprir, cara, vai vir o senhor das regras e vai demitir ele. Ele precisa seguir um padrão. Ele vai trabalhar na Wilpo, na Casas Bahia, ele tem que vir bem vestido, ele tem que seguir. Se ele não seguir o padrão, não é eu que vou demitir ele. É o senhor das regras que vai demitir ele. E o terceiro e último cara, que é um dos mais importantes que demite, é o senhor respeito. Que não adianta tu ser um cara que entrega resultado, que segue as regras, mas tu desrespeita o teu próximo. Porque o teu direito termina onde começa o do outro.
E a gente tem que saber respeitar isso aí. Então, existe esses 3 senhores que são os senhores que demitem. Então, se tu quer ficar numa empresa, não precisa eu gostar de ti. Eu até nem gostava no começo hoje somos os meus melhores amigos, a gente, né, depois que tudo quando aconteceu, a gente dá conselho pessoal um pro outro e troca ideia um pro outro e aquilo continua a jornada por muitos anos, eles não trabalham mais comigo, mas a gente virou amigos porque o nosso pensamento ficou muito parecido com o tempo, né? E a gente troca ideia e o Fabrício acabou de mudar a empresa dele por uma ideia que a gente trocou de fazer uma prova. Sim. Quantos R$1.000 esse cara não ganhou por causa de uma mudança? E o que acontece? Então, esses 3 senhores são os senhores que a gente tem que prestar muita atenção. Tô dando resultado? Não, tô entregando a matemática. Ok, não vai ser demitido pela matemática. Tô seguindo as regras? Ok. Então, não vai ser demitido da empresa. Tá seguindo as regras, tá dando resultado. A única coisa que não pode faltar é o respeito. O respeito é a base de todo relacionamento. A partir do momento que eu faltar respeito com vocês, ou vocês faltarem respeito comigo, nada vai segurar o cara no trabalho. Nada. Senhor das 3 R's, né? Resultado, respeito e regras. Exatamente isso aí. E eu tenho, assim, vocês trouxeram de casa uma bagagem boa, tiveram com certeza uma base sólida. Nunca o Fabrício faltou respeito comigo, nenhuma vez. Não quebrava as regras, então não tinha resultado. Isso que te fez crescer e chegar onde tu chegou. Então eu vejo muita gente, tá, que falta respeito. Muita gente. O cara, falta e não avisa, acha que tá na casa da mãe Joana. Se falta, a equipe toda vai ter que trabalhar mais, cara. Xinga. Isso não dá pra ter um cara desse dentro da empresa. Quebra as regras. Ele pode ter o melhor... Cara, eu tive muitos vendedores que eram pica da galáxia. Vendiam pra caralho. Mas assim, perdão na palavra, mas vendia. Não tinha pra bater. Só que o cara não sabia trabalhar em equipe. Ou o cara não seguia as regras, queria fazer o jogo do jeito dele. Então não adianta ter resultado, tem que ter essas 3 convicções fixas na cabeça. E sempre ser grato, cara. Se a gente não é grato, cara, não chega a lugar nenhum. Se tu pudesse dar um conselho, deixar um conselho aí pros vendedores que estão iniciando, que querem evoluir, qual conselho tu daria? Bom, eu acho que foi o que realmente foi o divisor de águas para mim. É que faça por amor. Top. Né? Não somente pelo dinheiro. Porque eu acho que se eu pensasse somente no dinheiro, no momento que eu virei a chave mesmo de verdade, eu acho que eu não conseguiria alcançar nada que eu alcancei hoje. Para mim, o amor sempre imperou nessa parte. Quando a minha virada de chave foi ter mais amor no que eu fazia. Então, pensar primeiro no amor, no que eu faço, e depois no dinheiro. Para que realmente o negócio flua de verdade. No final das contas vai ser recompensatório. E eu sempre falo isso até pro empresário, né? Que dinheiro é sempre uma consequência. Quando tu começa a gostar daquilo que tu faz, quando tu ama aquilo que tu faz, tu acaba fazendo aquilo muito mais bem feito, né? Eu lembro que uma das coisas que tu mais gostava era te superar, de bater na camisa e dizer eu sou foda. Tu era o único da rede inteira que tinha uma camiseta diferente, era branca a camisa dele. Uma camisa especial pro gerente geral. Exatamente. E aí, Johnny, se pudesse deixar uma frase aí pra galera que quer evoluir, um conselho. O conselho que eu deixaria, de verdade, assim, que a gente precisa ter inspirações. A gente precisa olhar pra quem já chegou onde a gente quer chegar, ou onde a gente almeja chegar, e olhar para aquela pessoa com inspiração. Como eu disse antes, de querer estar do lado dela, de querer chegar onde ela chegou, de querer fazer parte da história dela. Então acho que olhar para as pessoas e, cara, eu me espelho nesse cara. Top. Eu quero ser que nem ele. Eu quero chegar onde ele chegou. Top. Eu acho que se a gente ter isso, né, e olhar as pessoas assim com esse sentimento, né, de gratidão, de inspiração, a gente queria até motivação pra gente chegar em locais que às vezes a gente tem medo e acha que não vai conseguir. Mas se ele conseguiu, eu também consigo. Exatamente. Se eu seguir o que ele fez, eu também vou fazer. Top. Eu também, eu sempre tento me aproximar de pessoas que são maiores, pra gente aprender. Cara, não tem, contra resultado não há argumento. O cara chegou, o cara venceu, eu tenho que ter admiração pelo cara e respeito. Às vezes eu tenho um pensamento que, eu acho que meu pensamento tá certo, mas se o meu resultado não é que nem o resultado do cara, eu tô errado, nego. Sim. Eu tô errado. O cara alcançou, o cara chegou, tem que ter admiração, tem que ter respeito. E é onde a gente aprende.
Quando tu acha que não, tu não admira o cara, tu não respeita o cara, tu não cresce. Quando tu... Não, cara, eu não sou copo cheio, eu tenho que aprender com esse cara, e aí tu aprende, tu evolui, tu admira, tu cresce, e aí a estrada é só sucesso. Galera, esse é o nosso podcast, a gente vai abordar mais assuntos, mas esse foi o nosso objetivo de hoje. Falar um pouquinho da evolução desses meninos maravilhosos aqui, falar um pouquinho da minha evolução, que a gente possa ter ajudado aí a carreira de vocês, que daqui pra frente vocês comecem a fazer como eles fizeram, ter um pouco mais desse pensamento, porque se eles chegaram, se eu cheguei, vocês também conseguem chegar. Tudo tá naquilo que tu acredita, tudo tá naquilo que tu busca. Eles buscaram de coração, nós buscamos de coração e alcançamos. Vocês também podem, eu preciso disso, eles precisam disso. Se eles tiverem mais pessoas do lado deles, disposto ao sacrifício, disposto a plantar, como a gente falou, que não é uma coisa que colhe rápido. Se vocês estiverem dispostos a isso, cara, com certeza vocês vão chegar. Com certeza vocês vão alcançar. E essa é a diferença, às vezes, que tu busca a vida inteira, né? Tu estuda a vida inteira, tu batalha a vida inteira pra quê? Pra ter dinheiro, pra ter uma vida confortável, pra ceder uma vida confortável pra tua família. Mas como que tu vai ceder uma vida confortável pra tua família sem grana? Não dá. Então, ama aquilo que tu faz, busca a evolução que tu vai alcançar, mas tem que buscar mesmo. Já tem que estar lá. Já vai lá, cara, seja o melhor. Já saiu de casa, aproveita esse tempo para buscar a evolução. Oportunidade é uma coisa que tu cria oportunidade. Tu só vai, se tu seguir o que todo mundo tá fazendo, vai chegar onde todo mundo chegou. Faz diferente, que tu vai a um lugar que ninguém nunca foi. Beleza? Brigadão aí. Top demais. Valeu.